Você viu que o edital do TJ do Rio de Janeiro para nível médio ele já saiu, mas aí começou a bater aquela dúvida na sua cabeça. Será que vale mesmo a pena eu prestar esse concurso? Será que o salário ele é tão bom assim? E os benefícios, como é que eles são? E a carreira, será que dá para crescer? Será que vale a pena eu investir o meu tempo e o meu esforço nesse concurso? E é exatamente isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo de hoje. Eu vou destrinchar aqui com você cada centavo, cada benefício, cada detalhe da carreira junto com você por fontes oficiais. E no final desse vídeo, a gente vai responder junto a essa pergunta. Será que vale mesmo a pena estudar para o concurso do TJ do Rio de Janeiro? E a gente vai conversar sobre tudo isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, sou servidor do TRT da Primeira Região e junto do meu amigo Diego, servidor do Ministério Público, a gente criou esse canal para ajudar pessoas a conquistarem o sonho da aprovação em concurso, ainda que você não goste de estudar ou se sinta uma zebra nesse mundo dos concursos. Eu e o Diego, a gente já foi a zebra dos estudos. A gente sabe o que é estudar depois de um dia inteiro de trabalho, sabe? A gente sabe o que é olhar para aquela pilha de matérias ali e pensar: poxa, será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir? E a gente conseguiu. Hoje, nós somos zebras aprovadas. E se a gente conseguiu, você também consegue. Então, se você está aqui buscando uma oportunidade de verdade, sabe, uma mudança real na sua vida, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te entregar tudo sobre esse concurso do TJ do Rio de Janeiro para nível médio. Primeiro, eu vou te mostrar a estrutura completa, né, da remuneração de técnico, desde quando você entra até o topo da carreira. Aí depois a gente vai falar dos benefícios, sabe, daqueles que vêm ali no contra-cheque e que somam ali uma graninha boa pra gente. A gente vai ver já já. Aí depois eu vou também explicar sobre o adicional de qualificação que tem lá no TJ. Depois disso a gente conversa sobre carga horária, sobre teletrabalho, né, para técnico, e ainda tem funções de confiança que podem aparecer lá pela frente. E no final, depois da gente analisar todos esses pontos, todos esses dados, a gente analisa aqui tudo isso junto para a gente ver se esse concurso ele realmente vale a pena ou não. Então, bora lá. E vamos começar aqui pelo que mais importa. Quanto que você vai ganhar? Essa é a pergunta de ouro, é o que todo mundo quer saber, né? A estrutura de salário do TJ do Rio de Janeiro ela é bem interessante, eu vou te explicar aqui tudinho, olhando direto da fonte oficial. Então, vamos aqui para a tela do computador para a gente analisar como que é a remuneração aqui de técnico, tá? Vamos olhar aqui a estrutura da carreira. A gente tem aqui a estrutura de analista e a estrutura do cargo de técnico. Aqui para técnico a gente tem aqui, ó, a gente começa como técnico A, depois a gente vai para técnico B, depois C, depois D. Aí aqui no cantinho a gente tem a nossa remuneração inicial, que é R$ 5.685,54, que é a remuneração de técnico A nível 1. Aí esse valor aqui, os R$ 5.685,54, são a soma desses três valores aqui, que são valores iguais, né, de R$ 1.895,18, a título de vencimento, gage e APJ. E esse aqui, pessoal, é só o inicial. Tu vai vendo aqui, a cada coisinha que a gente vai subindo aqui na carreira, a gente vai ganhando um pouquinho mais. Sendo o final aqui, técnico D16, aqui no valor de R$ 11.907,78. Ou seja, você entra ganhando ali R$ 5.685,54 e pode chegar até quase R$ 12 mil ao longo da carreira. Isso é basicamente você dobrar o seu salário só com progressão. Então, você nem vai sequer precisar fazer um concurso novo para isso. Isso é construção de patrimônio para você, além de, claro, ter sonhada estabilidade. Então, com isso, você vai ter segurança tanto para você quanto para sua família. Então, agora que a gente já viu a remuneração base, a remuneração final, bora falar dos benefícios. E, de novo, eu vou pegar dados aqui direto do site do TJ para a gente tentar entender. E, em relação a isso aqui, eu vou fazer até um disclaimer. Se alguém do TJ estiver assistindo esse vídeo e eu estiver falando alguma besteira aqui, se eu estiver falando alguma coisa de errado, avisa para mim aqui nos comentários, beleza? Porque tô pegando aqui direto da fonte, mas às vezes pode ter algum porém, alguma coisa que eu não tô sabendo aqui, tá? Pra gente poder corrigir, beleza? E vamos então agora aqui olhar os dados dos benefícios. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui, olhando esse dado aqui de referência de 31 de agosto de 2025, é o auxílio refeição alimentação. Esse aqui, eu vou chegar já já aqui num ponto que teve um
um dado aqui um pouco contraditório, eu vou fazer uma ressalva já já, mas aqui, por esse arquivo aqui que eu achei, o auxílio alimentação está no valor de R$ 4.608,28. Pessoal, o valor de auxílio alimentação, só o auxílio alimentação, nesse valor aqui de R$ 4.600,28. Isso é muito dinheiro, pessoal. Muita gente recebe isso aqui só de salário. Esse aqui vai ser o seu auxílio alimentação. Porém, em relação a isso aqui, eu quero ressaltar o seguinte. Eu achei uma outra informação na página aqui de perguntas frequentes do tribunal, que fala que o valor de auxílio alimentação está em R$ 3.270. Então, na dúvida, eu vou trabalhar com esses dois cenários aqui para a gente não criar nenhuma expectativa errada. E convenhamos também, né? Se o valor errado for de R$ 3.270, isso não é muito diferente, né? Muita gente também ganha isso aqui só de salário, tá? Então, não vai ser tão triste assim se a gente tiver com esse valor aqui errado, tá? Mas vale fazer essa ressalva aqui, beleza? Vamos lá. Então, além desse valor aqui do auxílio alimentação, que pode ser ou esse valor de 4.600 mais ou menos aqui, ou esse aqui de 3.270, né? A gente tem também auxílio pré-escolar, né? Que tem aqui o auxílio creche e auxílio educação. Auxílio creche, R$ 1.616,47. Auxílio educação, R$ 1.589,03. Aí, lógico, né? Vale depois dar uma olhada nos atos que concedem, né, esses benefícios aqui para ver quais são as condições. De auxílio transporte, a gente tem aqui R$ 1.714,74. E assistência médica e odontológica, né, o plano de saúde, de R$ 1.742,22. A gente até fez um outro vídeo aqui no canal de uma entrevista, né, de uma pessoa lá dentro do TJ falando desse concurso, que diz que o plano de saúde do TJ é um plano top de linha, sabe? É um plano ali daqueles dos melhores possíveis. Então, é muito benefício, tá, pessoal? É muita coisa boa para um concurso só. Então, além desses benefícios, bora falar agora aqui de uma outra oportunidade que ainda tem nesse concurso, que pode aumentar ainda mais o seu salário, né? A sua remuneração, que é o adicional de qualificação, que está previsto na Lei Estadual 9748 de 2022. Bora dar uma olhada aqui. Tá aqui, ó, no artigo 21. O adicional de qualificação incidirá sobre o vencimento, gratificação de atividade judiciária e adicional de padrão judiciário. E o que seria isso tudo aqui? Foi o que a gente viu aqui nessa primeira tabelinha. Vencimento, GAG, APJ. Ou seja, vai incidir sobre a sua remuneração, né? Aqui. Aí vai ser 15% em se tratando de título de doutor, 12,5% em título de mestre, 10% em especialização e 7,5% em se tratando de graduação. Então, se você passar para nível médio, mas você já tem uma graduação, por exemplo, você pode ganhar ainda um adicional de 7,5%, assim por diante também com essas outras especializações aqui, né? Graduação, mestrado, enfim, cada uma vai dá um valor aqui. E esse adicional, ele incide sobre toda a sua estrutura salarial, conforme a gente acabou de ver aqui, né? Então, conforme você for progredindo na carreira, a sua remuneração com esse adicional aqui, ele também vai aumentando ali conforme você for progredindo, né, em valores absolutos, digamos assim. Ou seja, isso aqui também é um incentivo para a gente continuar estudando. Concorda comigo? Agora, é importante a gente deixar claro que isso aqui é uma oportunidade, que isso aqui é uma possibilidade, não é uma garantia. Ou seja, você não precisa ter uma graduação, você não precisa ter uma faculdade para você entrar como técnico. Mas, se você tiver, ou se você fizer uma faculdade depois, você ainda vai ter essa oportunidade aqui de ganhar mais 7,5% em cima ali da sua remuneração. Beleza? E olha só, antes da gente continuar aqui com esse vídeo te mostrando outros benefícios, se você já está gostando desse vídeo, se ele já está te ajudando a decidir se vale a pena ou não, né, estudar para esse concurso, lembra de já deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Isso ajuda o canal a crescer e também te ajuda a não perder os vídeos que vão ajudar você com a aprovação ainda nesse concurso. Combinado? Então, dito isso, bora seguir aqui com o próximo tópico. Agora vamos falar de uma coisa que é muito importante também, que é a carga horária
E o que essa carga horária pode significar para a sua vida? O cargo de técnico, né, judiciário, de técnico de atividade judiciária, né, do TJ do Rio, trabalha 40 horas semanais, ou seja, 8 horas por dia, de segunda a sexta. Mas agora, tenta comparar isso com a realidade de diversos empregos da iniciativa privada. Quantas vezes, quando você está trabalhando na iniciativa privada, você precisa ficar, às vezes, sei lá, além do horário? Quantas vezes você precisa levar trabalho para casa? Quantas vezes você precisa trabalhar no sábado, sabe, inclusive? Quantas vezes você precisa ficar respondendo WhatsApp fora do horário, no final de semana? E, o pior de tudo, sem receber nada, absolutamente nada por isso. No serviço público, quando bate aquele horário, você simplesmente vai embora. Simples assim, o trabalho ali acabou para você. Você não fica com aquela sensação do trabalho te perseguindo 24 horas por dia. Essa é uma das maiores vantagens do serviço público. E tem outro ponto. Na iniciativa privada, você ainda vive com aquele medo constante ali da demissão. No serviço público, aqui no TJ do Rio, você vai ter a famosa estabilidade. Então, com essa estabilidade, você pode planejar a sua vida sem medo, sabe? Você pode sonhar, você pode conseguir construir uma vida melhor para os seus filhos, sabe? Para a sua família. Então, quando a gente fala de carga horária, não é só sobre quantas horas por dia você trabalha, é sobre qualidade de vida também, é sobre você ter tempo para você viver com dignidade, para você ter tempo para a sua família, para você ter tempo para você mesmo, para você mesma, sabe? Então, isso é muito legal. E por falar em qualidade de vida, bora conversar um pouquinho também sobre a oportunidade de teletrabalho dentro do TJ do Rio. O TJ do Rio de Janeiro, ele tem regime de teletrabalho regulamentado pelo provimento da Corregedoria, salvo engano, 45 de 2022. É isso mesmo, provimento da Corregedoria Geral de Justiça, número 45 de 2022. Vale a pena você dar uma lida depois aqui para você ver quais são as regras certinho. Mas a gente tem alguns pontos importantes aqui dessa lei que a gente pode conversar. O teletrabalho, ele não é automático, você precisa pedir autorização, você precisa, dentro desse contexto, apresentar um plano de teletrabalho e ter a aprovação do juiz e do corregedor. E segundo esse ato, só pode ter até 30% de servidores de cada unidade em teletrabalho. Em relação a esse percentual, eu só não tenho certeza, então esse é um ponto aqui depois para você conferir, se só 30% das pessoas da lotação teriam autorização, né, para fazer o teletrabalho, ou se todo mundo da vara pode ter autorização, mas só 30% do efetivo poderia ali estar fazendo trabalho remoto a cada dia. Entendeu a diferença? Sabe? Tendo algum tipo de revezamento. Então, se você quiser aprofundar sobre isso, vale a pena depois dar uma estudada melhor nesse provimento aqui, ou consultar o órgão para ver como que isso está sendo aplicado na prática. Mas essa aqui é uma oportunidade que você tem também de trabalhar em casa. Outra coisa que deve se levar em consideração é que se você pegar o teletrabalho, você vai perder o auxílio locomoção, né, dentro desse período, mas você mantém todos os outros benefícios. E por que eu estou te contando tudo isso? Porque eu quero que você entenda que o teletrabalho, ele existe, ele é uma oportunidade real, mas não é garantido e não é para todo mundo. Então, se você for uma pessoa disciplinada, se você às vezes é capaz de se organizar e produzir mais, né, dentro de casa, essa porta, essa janela, ela está aberta, tá? Então, você trabalhando em casa, pensa na diferença que isso pode fazer na sua vida. Às vezes você acordar umas meia horinha depois, sabe? Ou então você acordar até antes para você conseguir passar um tempinho ali com seu filho, você conseguir levar o seu filho no colégio, voltar a tempo de trabalhar ali normal, você conseguir almoçar com a sua família, sabe? Você ter mais tempo para você mesmo, para você mesma, sabe? E para muita gente, pessoal, isso é ouro. Para muita gente, isso é uma oportunidade maravilhosa. Então, também é algo que a gente deve levar em consideração para saber se vale a pena ou não fazer esse concurso, tá? Então, agora que a gente já viu tudo isso também, que a gente chegou a ver o teletrabalho, bora falar de uma cerejinha aqui do bolo. Isso aqui é realmente isso mesmo. Uma cereja não é algo que você vá contar como certo, nem nada disso, tá? Só para deixar claro, isso não é garantido, é mais para você saber que também é uma possibilidade que existe, que são as funções de confiança. As funções de confiança são cargos de liderança e gestão oferecidos a servidores que, sim, na medida do possível, acabam se destacando. E elas pagam adicional também, né? Uma gratificação para você exercer essa função. E, de novo, isso aqui não é garantido, mas a possibilidade existe. Então, eu vou mostrar aqui na tela para você a tabelinha aqui, só para você ter uma ciência de que existe. Então, a gente tem aqui esses cargos e essas funções, tá?
elencadas aqui. Então a gente tem diversas aqui, tá começando por R$ 1.089,08, a gente tem outras aqui de 4.000 e pouco, 5.000 e pouco. Esse aqui de cima, tá? Eu não sei o que é, mas ainda que seja realmente esse valor aqui, eu realmente não sei dizer, imagino que não deva ser simples e não deva ser qualquer pessoa que vá conseguir fazer. Então, vamos mirar aqui de uma forma mais realista e, como eu disse, isso aqui de cara é mais uma coisa para você saber que existe, sabe? Esses cargos em comissão e funções de confiança, mas é algo que você, depois de já estar lá dentro do TJ, você pode conseguir também em algum momento. Então imagina só, você tá lá na carreira, você tá fazendo um bom trabalho, aí aparece uma oportunidade de uma função de confiança. Você assume nessa função de confiança e da noite para o dia o seu salário aumenta ali em R$ 2.000, em R$ 4.000, por exemplo. Isso é bem legal, né? Isso pode mudar completamente o patamar da sua vida. Mas, de novo, não crie falsas expectativas. O que eu quero aqui é que você entenda que dentro do serviço público existem também essas oportunidades, né? Além da progressão natural da carreira que a gente viu lá no início do vídeo. Se você se destacar, essas portas elas podem se abrir para você. E quando essas portas elas se abrirem, a recompensa para você ela vai ser bem legal. Tranquilo? Agora, eu quero falar aqui com você de verdade mesmo, de coração. Pensa na sua vida hoje. Pensa como que tá agora. Você tá feliz? Você tá tranquila? Você tá tranquilo? Você tá se sentindo realizado, realizada? Ou você sente às vezes que tá só sobrevivendo, correndo atrás de um prejuízo, sabe? Sem saber nem se vai ter ainda o seu emprego no mês que vem. Agora pensa em tudo isso que a gente viu aqui nesse vídeo de hoje. Pensa em um salário real ali que vai te dar quase R$ 11.000, sabe? No final da carreira. É bastante dinheiro caindo na sua conta. Pensa na estabilidade, pensa em não ter que ficar bajulando o chefe, em não ter que ficar aceitando desaforo, sabe? Isso tudo é algo que o serviço público proporciona pra gente. Pensa num plano de saúde top de linha, garantido, em auxílio para você ali, para sua família, sabe? Para tudo. E tudo isso são coisas que a gente não consegue fácil na iniciativa privada. Aqui você vai conseguir construir uma vida de verdade, com planejamento, sabe? Com paz, com tranquilidade. E eu sei que estudar é difícil. Quando a gente está estudando para concurso, a gente está tendo que lidar com um monte de outras coisas ali, inclusive com o nosso trabalho, sabe? Com as demandas da família, com as demandas da vida de uma forma geral. E eu sei que tem dia que dá vontade da gente desistir, tem dia que dá vontade da gente jogar isso tudo pro alto, sabe? Que às vezes a gente se sente até incapaz de fazer isso. Mas, de verdade, não desiste, continua seguindo em frente, porque do outro lado tem uma vida diferente, uma vida melhor que vai estar te esperando, uma vida que vai te dar tranquilidade, que vai te dar segurança. E eu, de verdade, acredito que você é capaz. Eu acredito em você de verdade mesmo. Você consegue. Porque é o que a gente sempre diz. Se eu e o Diego a gente conseguiu, você também consegue com certeza plena e absoluta. Então, a partir de agora, tenta montar o seu plano de estudo, sabe? Tenta estudar com método, tenta estudar com foco. Eu tenho certeza que se você estudar com constância, você vai chegar lá. Lembrando, claro, que a gente está falando aqui de valores brutos, tá? Então, assim, lógico que vão ter descontos, sabe? Aqui de RPPS, né? Imposto de renda, enfim. Talvez aqui eu não sei dizer se tudo isso aqui você recebe em dinheiro ou não. Então, às vezes, você pode ter um plano de saúde que vai estar sendo pago, então você não vai estar recebendo exatamente. Às vezes você pode estar só deixando de gastar. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Mas ainda com tudo isso, ainda que tenham esses descontos, sabe? Na iniciativa privada, você também vai ter descontos ali de qualquer forma, sabe? Como pro INSS, por exemplo, enfim. Então mesmo com os descontos, o seu salário mínimo ele vai ser muito maior do que um salário normal da iniciativa privada. E para esse concurso aqui, além, né, disso tudo que a gente falou, da remuneração, dos benefícios, ainda tem uma outra coisa muito importante que você precisa saber. O secretário-geral, né, de gestão de pessoas do TJ do Rio, a gente chegou a fazer um vídeo sobre isso aqui, ele deu uma entrevista pro Que Concurso e revelou uma informação ali que pra gente é muito importante, que a expectativa é de convocar mais de 1.000 pessoas nesse concurso, mais de 1.000 pessoas, pessoal. Isso porque o tribunal ele vai abrir um programa de incentivo à aposentadoria em 2026. Então a expectativa é que mais ou menos entre 800 a 1.000 servidores eles acabem se aposentando por esse programa. Fora as aposentadorias normais que já acontecem ali todo mês, que são mais ou menos umas 30 ali por mês. Ou seja,
Isso aqui não é só um cadastro de reserva normal, sabe, que você vai ver por aí. Isso aqui vai, de fato, convocar muita gente. E as chamadas, segundo ele, vão ser escalonadas ali entre 250 a 350 pessoas por vez ao longo de 2026. Então, o ponto é, as chances de você ser convocado ainda em 2026, elas são reais, sabe? Não é uma oportunidade que vai vir daqui a 4 anos, não. Você vai conseguir ter uma oportunidade ainda no ano que vem. Então, com tudo isso, acho que a gente já consegue responder a pergunta-chave desse vídeo aqui, né? Vale a pena estudar para o concurso do TJ do Rio de Janeiro? A minha resposta, pelo menos, é um belo e sonoro sim. Vale muito a pena, é um sim absoluto, vale cada hora de estudo, vale cada sacrifício, vale cada centavo investido, porque você do outro lado vai estar ali com uma vida completamente diferente te esperando, você vai estar com uma vida melhor, você vai estar com uma remuneração incrível, você vai estar com a sua estabilidade, sabe? Isso tudo não tem preço, pessoal. Lógico, o serviço público, ele tem seus problemas também? Claro, todo lugar tem. Ele vai ter sua burocracia, política interna e tudo mais, mas quando você coloca na balança, não tem comparação com a iniciativa privada, de verdade mesmo. Então, é um ótimo salário, benefícios excelentes, estabilidade, qualidade de vida e oportunidade de crescimento. E esse concurso é só para nível médio. Você não precisa de faculdade, você não precisa ser rico, você só precisa ter terminado o ensino médio e estar disposto, disposta a estudar. É realmente a melhor oportunidade para quem não nasceu em berço de ouro e quer mudar de vida. Então vale muito a pena, pessoal, lutar por essa mudança. E você pode, você consegue. Eu já fui zebra nesse mundo dos concursos. Eu nem acreditava em mim, eu não acreditava que era possível para mim e hoje eu sou servidor público. E o Diego, a mesma coisa. E você, com certeza, pode ser a próxima, pode ser o próximo. Eu e o Diego, a gente acredita em você. E se você quer realmente levar esse sonho a sério, eu e o Diego, a gente tem uma ferramenta que pode fazer toda a diferença nos seus estudos nesse pós-edital, que é o nosso cronograma passo a passo do TJ do Rio de Janeiro. A gente criou um cronograma completinho ali de estudo, dia a dia. E como o edital ele já está na praça, a gente sabe que a gente tem pouco tempo. E é exatamente por isso que a gente incluiu um bônus ali matador junto com esse cronograma, que é o nosso 80-20 da aprovação. E o que seria isso? É um arquivo ali onde a gente mapeou os 20% do conteúdo que a banca FGV mais cobra nas provas, aqueles tópicos que aparecem em praticamente todo o concurso da FGV. Porque a verdade é essa, você não precisa saber tudo, você só precisa saber o que realmente cai na sua prova. E com esse 80-20 da aprovação do TJ do Rio de Janeiro, você consegue priorizar o que você vai estudar. Você vai focar nos tópicos que tem mais chance de aparecer na sua prova. Você vai otimizar cada minuto do seu estudo. E essa é a diferença entre estudar às cegas e estudar com estratégia. O cronograma ele já vem com todo o caminho ali que você precisa dia a dia. E o 80-20 da aprovação mostra onde que você deve focar a sua energia. E juntos, esses dois eles são uma combinação perfeita para quem tem pouco tempo e precisa de resultado nesse pós-edital. Então, quando você entra no cronograma, você não precisa se preocupar com absolutamente nada relacionado ao planejamento, porque a gente já fez isso para você. Você só precisa seguir o que está ali, estudar, fazer muitas questões de provas anteriores e revisar. E isso faz uma diferença enorme, porque uma das coisas que mais atrapalha o concurseiro, especialmente nesse pós-edital, é perder tempo planejando no lugar de estudar. Se você quiser conferir o link, ele vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou você pode acessar diretamente aulas.mentedeconcurseiro.com/TJRJ. Se você quiser um planejamento concreto, sabe, que vai te levar à aprovação com 80-20 já detalhado, clica lá no link e dá uma conferida. Combinado? Bem, essa era a mensagem que eu queria passar aqui para você hoje. Eu espero de verdade que você tenha entendido o valor real desse concurso, né, do TJ do Rio de Janeiro para nível médio e que você tenha percebido que essa é uma oportunidade de ouro mesmo, que não é algo que a gente pode deixar passar e que você tenha saído pelo menos um pouquinho mais motivado para você continuar ou começar os seus estudos para esse concurso. E se você chegou até aqui, deixe um comentário que só quem viu esse vídeo até o final, só quem chegou até aqui vai entender. Escreve aqui embaixo o seguinte: eu vou gabaritar o TJRJ e realizar os meus sonhos.
eu vou gabaritar o TJRJ e realizar os meus sonhos. Isso vai servir como um compromisso público com você mesmo, sabe? Como um lembrete de que você começou essa sua jornada hoje e para a comunidade também ver que tem mais gente junto nessa luta ali, beleza? E para reforçar ainda mais esse compromisso com a aprovação, que tal você seguir estudando imediatamente logo após esse vídeo? E para isso, eu separei 2 vídeos essenciais para você assistir agora. O primeiro é um vídeo sobre como estudar direito administrativo para esse concurso do TJ do Rio de Janeiro. Nesse vídeo, o Diego te mostra exatamente como estudar essa matéria, que é uma das matérias que mais pesa para essa prova. E o segundo vídeo é um vídeo que, apesar de ser para um concurso de Ministério Público, ele trata de conteúdos que são cobrados no TJ do Rio de Janeiro também, especialmente o último tópico. E o macete que o Diego ensina ali, de verdade, pode garantir a sua aprovação e fazer você gabaritar qualquer questão de organização político-administrativa do Estado. Então recomendo que você assista esses 2 vídeos na sequência, porque vai valer muito a pena, beleza? Então abraços e até o próximo vídeo.